Josh Jacobs foi o melhor running back da NFL em 2022, liderando a liga em jardas terrestres e marcando 12 touchdowns correndo com a bola. Mas o caminho dele até a NFL esteve longe de ser fácil. Um garoto que um dia viveu sem ter onde morar em Tulsa, Oklahoma, hoje é uma estrela da liga. Mas como ele chegou até aqui? Essa é a história de Josh Jacobs. Crescendo no lado norte da Tulsa, Oklahoma, Josh Jacobs foi criado por seu pai, Marty, que conseguiu a guarda total dele e de seus 4 irmãos após a separação dos pais. Mesmo antes disso, a família já enfrentava dificuldades financeiras, e depois da separação, Marty não tinha condições de pagar uma moradia adequada. Sozinho e com 5 filhos para cuidar, ele fez de tudo para ganhar algum dinheiro e manter as crianças em segurança. Mas, muitas vezes, eles não tinham onde dormir e acabavam passando as noites dentro do carro. Quando conseguiam juntar um pouco de dinheiro, alugavam um quarto barato de hotel, descansavam por uma noite e no dia seguinte colocavam tudo de volta no carro para seguir em frente. Em uma entrevista ao Sports Center, Josh contou: I normalized a lot of things growing up. Like I never thought like, damn, I'm sleeping in a car. Josh sempre disse que foi o futebol americano que salvou sua vida e que o talento dele como running back mudou completamente o destino de toda a sua família. Tudo começou na McLean High School, em Tulsa, Oklahoma. Lá, Jacobs se tornou uma estrela nos campos, acumulando incríveis 5.372 jardas terrestres e 56 touchdowns correndo com a bola. Seus ex-companheiros de time lembram da dedicação dele aos treinos, tanto na academia quanto em campo, e o consideram uma inspiração para as futuras gerações de atletas da escola. O próprio Jacobs contou que o futebol no ensino médio foi a sua válvula de escape. Era o momento em que ele conseguia esquecer todos os problemas fora de campo e se concentrar apenas no jogo. E dentro das 4 linhas, ele era simplesmente o melhor. As dificuldades que enfrentou na infância o motivaram a trabalhar mais do que qualquer um. Ele nunca precisou de um motivo para se esforçar. Sempre foi o mais dedicado e trabalhador entre todos. Mesmo assim, o processo de recrutamento para o futebol universitário não foi nada fácil. Jacobs contou que, mesmo sendo líder em jardas terrestres de todo o estado, suas atuações nunca ganhavam destaque nos jornais, nem chamavam a atenção de olheiros. No seu último ano do ensino médio, ele teve uma média absurda de 15 jardas por carregada, somando mais de 2.700 jardas terrestres e 31 touchdowns. Mas ainda assim, nenhuma universidade de primeira divisão havia lhe oferecido uma bolsa de estudos, até dezembro do seu último ano. Segundo Jacobs, o motivo era o preconceito com o bairro onde ele cresceu e com a escola em que jogava. Ele acreditava que, por vir de um lugar humilde, as universidades simplesmente ignoravam o talento que ele mostrava em campo. Foi então que entrou em cena Gerald Smith, um dos técnicos de Josh no ensino médio e também coordenador de recrutamento. Ele sugeriu que Jacobs criasse uma conta no Twitter e começasse a postar seus melhores lances e estatísticas na rede social. Smith acreditava que Josh tinha talento suficiente para jogar em Alabama, só precisava que alguém o notasse. E não demorou muito para isso acontecer. Nas semanas que antecederam o National Signing Day, o Dia Nacional de Assinaturas de Futebol Universitário, o recrutamento de Jacobs começou a ganhar força. O melhor running back de todo o estado de Oklahoma começou a receber propostas de várias universidades, incluindo Oklahoma Sooners, o time mais famoso da região, além de Purdue, Iowa State, Missouri e outras escolas. Mas havia um gigante da SEC que se destacava entre todas: Alabama. Classificado como recruta 3 estrelas, Josh visitou o campus do lendário time comandado por Nick Saban, a mais de 1.100 km de sua cidade natal. E ele não teve dúvidas, se comprometeu com Alabama no próprio National Signing Day. A jornada de Jacobs de um garoto sem teto dormindo no carro com o pai e os irmãos até se tornar um running back da conferência mais forte do futebol universitário já era impressionante. Mas ele estava apenas começando. Quando chegou a Alabama, manteve o mesmo estilo de sempre, trabalhar mais do que qualquer um. Sua ética e dedicação ao programa renderam a ele oportunidades raras para um calouro em uma das universidades mais prestigiadas dos Estados Unidos, sob o comando do lendário Nick Saban. O treinador enxergou algo especial em Jacobs, que terminou seu primeiro ano com 86 corridas para 564 jardas e 4 touchdowns, além de 14 recepções para 166 jardas no jogo aéreo. Quando o draft da NFL de 2019 se aproximou, Josh Jacobs já havia passado 3 anos em Alabama, acumulando 15 touchdowns correndo, 5 recebendo e ajudando o time a conquistar tanto o campeonato da SEC quanto o título nacional universitário. Durante esse período, ele chegou a ser nomeado MVP da final da SEC depois de marcar 2 touchdowns contra a Geórgia, mesmo jogando doente e com gripe forte. Antes da partida, recebeu uma injeção intravenosa, mais 2 durante o jogo e outra depois, além de usar oxigênio constantemente. Ainda assim, não saiu de campo em um momento algum. Corria pelo meio, pelas laterais, recebia passes, fazia de tudo. Ele tinha todas as ferramentas para brilhar no próximo nível e contava com o apoio de um dos técnicos mais respeitados do futebol universitário, Nick Saban. Quando o draft finalmente chegou, Jacobs foi escolhido na 24ª posição geral pelo Oakland Raiders, sendo o primeiro running back selecionado em 2019 e o único escolhido na primeira rodada. Sua vida estava prestes a mudar para sempre. Todo o esforço e sacrifício
Desde as noites dormindo no carro até os dias exaustivos em Alabama finalmente tinham valido a pena. Mesmo com estatísticas menores do que outros running backs da sua classe, vale lembrar que em sua segunda temporada universitária ele jogou com o tornozelo quebrado durante boa parte do ano, o que reduziu seu tempo em campo. No ano seguinte, em 2018, atuando em um sistema ofensivo mais voltado para o passe, somou 640 jardas terrestres e 11 touchdowns, além de contribuir recebendo passes, sendo visto como um talento operário, o tipo de jogador que conquista tudo com trabalho e dedicação. No Pro Day de Alabama, Nick Saban elogiou publicamente a ética de trabalho de Jacobs, algo que todos que o conheciam faziam questão de destacar. Saban contou que mesmo quando o time vencia por 56-0, Jacobs nunca aceitava sair do campo, nem mesmo em jogada de special teams. Ele simplesmente não sabia descansar, só sabia trabalhar. Quando foi draftado, Josh Jacobs recebeu um bônus de assinatura de 6,7 milhões de dólares. E a primeira coisa que fez foi recompensar o pai por sempre ter cuidado dele e feito o máximo possível para garantir que os filhos tivessem uma chance na vida, mesmo em meio a tantas dificuldades. Poucos meses após o draft, Jacobs postou no Twitter: "Abençoado, acabei de comprar uma casa para o meu pai." A história dele finalmente fechava um ciclo. O garoto que cresceu dormindo no carro com o pai e os irmãos agora podia retribuir todo o esforço de Marty da melhor forma possível. Um vídeo mostrava o pai de Josh encostado no balcão da nova cozinha, com lágrimas nos olhos, abraçando o filho em um momento de pura emoção. Em sua temporada de estreia, um humilde Josh Jacobs contou que crescer sem uma casa estável ou sem ter uma cama própria o fez valorizar as pequenas coisas da vida. E agora, ele estava vivendo o sonho, se adaptando à vida como jogador do Raiders. Jacobs marcou seu primeiro touchdown como profissional logo na estreia, no Monday Night Football contra o Denver Broncos, pulando sobre a linha e estendendo a bola até a endzone, exatamente como fazia o lendário Marcus Allen. Apenas 4 semanas depois, ele registrou seu primeiro jogo com mais de 100 jardas, somando 123 jardas e 2 touchdowns contra o Chicago Bears. No fim da temporada de calouro, Jacobs acumulou 1.150 jardas terrestres e 7 touchdowns, conquistando o respeito de toda a liga. E ele mostrou que não foi sorte. Em 2020, já com o time agora realocado para Las Vegas, repetiu o feito com 1.165 jardas e 12 touchdowns correndo com a bola, além de 238 jardas recebendo passes, desempenho que lhe rendeu sua primeira convocação para o Pro Bowl. Na temporada seguinte, o ex-running back de Alabama teve uma queda de desempenho, ficando abaixo das 1.000 jardas terrestres pela primeira vez na carreira. Ainda assim, acumulou 872 jardas e 9 touchdowns, números respeitáveis, mas abaixo do padrão que ele mesmo havia estabelecido. Com uma nova diretoria e um novo técnico, o Raiders decidiu não exercer a opção do 5º ano de contrato de Jacobs, uma decisão que o próprio jogador usou como combustível. Aquele se tornou sua motivação para provar que ainda era um dos melhores da liga, e ele fez exatamente isso. Na semana 4 da temporada de 2022, Josh Jacobs iniciou uma sequência insana de 3 jogos seguidos com mais de 140 jardas terrestres, contra Denver Broncos, Kansas City Chiefs e Houston Texans. Nesses jogos, ele anotou 6 touchdowns, incluindo 3 de uma vitória por 38-20 sobre Houston. Mas o auge viria um pouco depois. Contra o Seattle Seahawks, Jacobs teve a melhor partida da sua carreira, com 229 jardas e 2 touchdowns. A cereja do bolo foi uma corrida lendária na prorrogação, com o jogo empatado em 34-34 e o Raiders recuados na própria linha de 14 jardas. Ele encontrou um espaço, rompeu a defesa inteira e disparou por 86 jardas até a endzone, selando a vitória com um touchdown heróico, um dos lances mais marcantes de toda a temporada. Jacobs terminou o ano com 1.653 jardas terrestres, batendo vários recordes pessoais. Melhor marca em um jogo, melhor média por carregada, maior número total de corridas e, acima de tudo, liderando toda a NFL em jardas terrestres. Ele ficou apenas 9 carregadas atrás de Derrick Henry, o líder em tentativas, mas foi indiscutivelmente o running back mais dominante do ano. Por tudo isso, Josh Jacobs foi eleito primeiro time ao Pro pela primeira vez na carreira e recebeu sua segunda convocação para o Pro Bowl em 3 temporadas, consolidando de vez seu nome entre os grandes da liga. Com a free agent se aproximando, Josh Jacobs vinha de sua melhor temporada da carreira e mostrou ao mundo do futebol americano quem ele realmente é, em talento, garra e caráter. Diante das adversidades, ele nunca recuou, nem por um segundo. Jacobs cumpriu todo o seu contrato de calouro de 4 anos, ganhando 11,9 milhões de dólares e foi renovado pelo Raiders sob a franchise tag para a temporada de 2023, recebendo cerca de 10 milhões por mais um ano. Fora dos gramados, ele usou sua história para inspirar e ajudar outros jovens que passam pelas mesmas dificuldades que ele viveu. Trabalhou com diversas organizações de caridade voltadas ao combate à falta de moradia juvenil nos Estados Unidos e chegou até a estrelar uma campanha publicitária da Kia, exibida durante o Super Bowl, que contava toda a sua trajetória. Do garoto que tomava banho após os treinos da escola e dormia no carro com a família, até o jogador que brilhou em Alabama, foi escolhido na primeira rodada do draft e liderou a NFL em jardas terrestres. Josh Jacobs é, sem dúvida, a definição perfeita de superação. Alguém que lutou com tudo que tinha até chegar ao topo. E se você gostou dessa história e curte conteúdos de NFL, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para mais conteúdos assim. Tamo junto, até o próximo vídeo.